Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou estar apresentando para vocês esse controlador Easy RL VT 2.3, que tem diversas aplicações. Eu vou estar utilizando aqui para fazer a automação do meu sistema de energia solar. E eu vou mostrar para vocês os detalhes desse dispositivo e as configurações que são feitas nele, os P de 0 até P8. Então, inicialmente, esse dispositivo aqui é de fabricação chinesa, trabalha com a tensão de alimentação entre 10 e 16 volts, que é realizada nesse conector aqui, positivo e o negativo. Se você virar ele ao contrário, a gente vê a polaridade aqui, positivo e negativo. Ele tem uma margem de erro na medição da tensão de mais ou menos 0,1 volts. Ele consegue fazer a medição de tensão de 0 até 99,9 volts. Esse controlador pode ter o relé ajustado para trabalhar com tempo, que é ajustado no tempo que ele vai ficar ligado, no tempo que ele vai ficar desligado, e o número de repetições que ele vai fazer nesse ciclo. Esse tempo vai ser de 0 a 999 segundos. Ele pode estar trabalhando com tensão também. A tensão ela é medida na diferença de potencial entre esses dois terminais, os dois primeiros da esquerda para a direita, olhando para o controlador dessa forma que eu estou segurando aqui. E isso é uma questão importante a ser abordada, porque a tensão que ele faz a medição é de 0 a 99,9 volts, nesse modelo aqui. E a alimentação ela é de entre 10 e 16 volts. Então, não é interessante, caso você vai trabalhar com medições acima de 16 volts, não é interessante você estar alimentando o controlador com a mesma tensão que vai estar sendo medida aqui. Primeiramente porque vai haver uma variação. Se você for trabalhar com uma tensão muito baixa, você vai acabar desligando o seu controlador, ou então fazendo ele trabalhar numa tensão muito baixa. E se você for fazer a medição de uma tensão muito alta, você pode acabar queimando o seu controlador. Então é interessante ou você ligar em uma fonte externa de 12 volts, por exemplo, o controlador, e aqui você faz a ligação direta do sistema que você quer medir. No caso de sistemas fotovoltaicos, caso você esteja trabalhando com uma bateria de 12 volts ou uma associação de baterias de 12 volts, você pode alimentar aqui com a mesma tensão que você vai estar fazendo a medição. Mas se você vai trabalhar com 24 volts, por exemplo, você vai ter as duas baterias de 12 volts ligadas em série. Você vai ligar os terminais de uma bateria apenas aqui na alimentação do dispositivo, e os terminais de 24 volts, que já seriam os terminais externos da ligação em série das baterias, você vai fazer a ligação aqui. Agora, em relação ao relé, esse aqui é o relé do controlador, e esses três conectores são as entradas dele, ou entrada e as saídas. Esses dois conectores aqui estão normalmente fechados, e esses dois conectores aqui estão normalmente abertos. Então, quando você fizer alguma configuração que ele liga ou desliga em determinadas situações, você pode inverter se ele vai estar ligado ou desligado, trocando nos conectores para medição da carga. O central seria a entrada, os dois laterais seriam a saída. Esses dois últimos terminais aqui são para controle por meio de um dispositivo externo. Eu não encontrei nenhuma fonte que explica o funcionamento deles, não consegui testar, então eu não vou estar abordando sobre eles aqui nesse vídeo. Aqui atrás ele tem as legendas diversas de cada um dos conectores, a voltagem que vai estar sendo medida, os relés e a entrada
de algum outro controlador externo. Agora eu vou estar fazendo a montagem de um sistema aqui para a gente simular uma bateria de um sistema fotovoltaico, para a gente ver como que a gente configura esse controlador e as possibilidades que a gente tem com ele. Agora eu estou aqui com o controlador ligado, então a primeira configuração que eu vou estar mostrando para vocês é em relação a P1. Para a gente entrar no modo de configuração, a gente precisa apertar o botão Enter por 3 segundos. E então ele entrou em P1. Para eu mudar de P1 para P2, P3, P4, eu vou apertando o botão 7. E aí eu escolho qual configuração eu quero fazer. Vamos iniciar com P1, então eu estou em P1. Entrando em P1, eu aperto Enter. Então ele está no modo P1. O que eu vou estar ajustando em P1? P1 é o controle por tempo. Esse ajuste ele pode ser feito para trabalhar em minutos ou em segundos. Então nós temos T1, que é o primeiro. Quando eu entrar no modo de ajuste, ele vai ser o primeiro a aparecer. O T2 ele vai ser o segundo ajuste de tempo que eu vou fazer. E o próximo ajuste é o número de repetições que ele vai estar fazendo. Isso vai ficar mais claro conforme eu for mostrando aqui no exemplo. Então vamos lá. Eu vou apertar 7 uma vez para entrar no T1. Então apertei 7, o primeiro dígito começou a piscar. Isso significa que eu já estou no ajuste de T1. E então eu vou apertando Enter para aumentar o meu T1. Esse tempo, se o meu dispositivo for configurado para trabalhar em segundos, vai ser em segundos. Se não, vai ser em minutos. Então, por exemplo, aqui eu estou em 101 segundos, 201 segundos. Como eu não tenho todo esse tempo para trabalhar, então eu vou deixar um tempo curto. Eu aperto o 7 de novo, ele vai para o segundo dígito, aperto o 7 de novo, ele vai para o terceiro dígito. Eu vou deixar aqui 3 segundos. Depois que eu cheguei no último dígito, eu aperto o 7 de novo e ele vai para T2. Esse daqui é o segundo tempo que eu vou estar configurando, da mesma forma que T1. Primeiro dígito, aperto o 7, segundo dígito, aperto o 7, terceiro dígito. Da mesma forma, eu vou colocar um tempo curto aqui, vou colocar 6 segundos, só para a gente conseguir enxergar a diferença entre as duas configurações. Terceiro dígito de T2 piscando, eu aperto o 7 mais uma vez, eu vou para a quantidade de repetições que ele vai fazer. Então, se eu deixar tudo zero aqui, ele vai ficar repetindo esse intervalo de 3 e 6 segundos para sempre. Então, ou seja, ele vai ficar 3 segundos ligado, 6 segundos desligado, depois 3 segundos ligado, 6 segundos desligado e vai ficar dessa forma eternamente. Se eu colocar um ciclo aqui, vamos supor, da mesma forma, eu aperto o 7 para pular os dígitos, eu vou colocar 3 ciclos, só para a gente conseguir enxergar. Então, depois que eu ajustei o número de repetições e apertei 7 de novo, ele saiu do modo de configuração e ele está mostrando o tempo que está ajustado em T1, que são 3 segundos. Então, eu aperto Enter para que ele realize a configuração que está prevista em T1. Então, ele vai ficar 3 segundos ligado, 6 segundos desligado, pode observar que ele conta o tempo, e volta para 3 segundos ligado, 6 segundos desligado, 3 segundos ligado, 6 segundos desligado, e aí ele não faz mais essas repetições. Então essa função vai ser usada quando eu quiser controlar algum dispositivo, seja uma chocadeira, seja uma lâmpada,
por algum período de tempo, ou com algumas repetições específicas, por exemplo, em um sistema de irrigação. Eu quero que molhe durante tantos segundos por 3 vezes e fique tantos outros segundos desligado. Então, P1 vai servir basicamente para isso, só que P1 ele também pode trabalhar em combinação com outras configurações do aparelho, conforme eu vou mostrar à frente. Durante a gravação, eu acabei esquecendo de mostrar como a gente faz a mudança da unidade de medida de tempo entre minutos e segundos. Para fazer isso daí, eu vou entrar no modo P1, já está selecionado o modo P1, eu vou apertar Enter. Aqui é o tempo T1 que está sendo exibido, então eu vou apertar 7 uma vez, ele vai entrar na configuração do tempo T1. Quando o primeiro dígito estiver piscando, eu vou apertar o botão 7 por 3 segundos. Quando eu soltar, o último ponto decimal do display vai ficar piscando. Isso significa que T1 está sendo contabilizado em minutos. Para eu voltar para segundos, eu aperto 7 por 3 segundos novamente. Ponto decimal parou de piscar, significa que o tempo de T1 está sendo contabilizado em segundos. Vou deixar o tempo de T1 em minutos. T1 está em minutos. Pulo para o segundo dígito, pulo para o terceiro dígito, estou em T2. T2, como o último ponto decimal de T2 está apagado, significa que ele está sendo contabilizado em segundos. Eu quero que ele seja contabilizado em minutos também. Então eu vou apertar 7 por 3 segundos. O último ponto do display começou a piscar, esse tempo também agora está sendo contabilizado em minutos. Para eu voltar para segundos, eu sigo o mesmo procedimento que eu fiz em T1. Então, configurei o primeiro dígito, configurei o segundo, configurei o terceiro para 3 minutos, aperto 7 novamente, eu entro na configuração das repetições. Primeiro dígito, segundo dígito, 2 ciclos. Aperto 7 novamente, eu caio em T1. Então eu vou apertar Enter, o meu relé foi ativado e o tempo está sendo contabilizado. Eu sei que ele está sendo contabilizado pelo ponto decimal que fica piscando. Então vai ser contabilizado 5 minutos, depois ele vai desligar o display, vai fazer a próxima contabilização do tempo de T2 também em minutos. Isso 2 vezes, que foi a quantidade de ciclos que eu programei no aparelho. Então, para a gente estar fazendo as próximas configurações, eu vou estar deixando o número de repetições em 1, para evitar de precisar fazer várias repetições e a gente acabar perdendo muito tempo. Agora em P2, para eu fazer o ajuste de P2, eu vou novamente vir em Enter, apertar por 3 segundos. Depois que apareceu aqui o modo atual, que é P1, eu aperto o 7, vou para P2. Aperto Enter, estou em P2. P2 e P1, eles vão trabalhar com o mesmo ajuste de tempo. O ajuste de tempo que eu fizer em P1, ele automaticamente vai ser ajustado em P2. Se eu fizer o ajuste em P2, ele automaticamente vai atualizar o ajuste em P1. A diferença entre P1 e P2 está no modo em que o relé inicia. Então, se em P1 ele ficava 3 segundos ligado e 6 segundos desligado, aqui em P2 vai ser o contrário, ele vai ficar 3 segundos desligado, 6 segundos ligado. Então, não vou fazer a configuração, porque vocês já viram como é em P1, P2 é a mesma coisa, vou só apertar o Enter. 3 segundos desligado, 6 segundos ligado. E o número de repetições que foi programado vai ser 1 só, então ele só vai fazer uma vez. Lembrando que antes de sair de P1, eu ajustei o número de repetições para 1. P3. Para em P3, da mesma forma, eu aperto Enter por 3 segundos. Entrou no modo em que ele está configurado, aperto P3 e Enter. P3 funciona da seguinte forma: eu vou ajustar o meu limite máximo de tensão e o meu limite mínimo de tensão. Quando a minha tensão atingir o limite máximo, o meu relé vai ser ativado. E ele vai permanecer ativado até
atingir a tensão mínima. Quando atingir a tensão mínima, o relé vai ser desativado. Lembrando que isso pode ser alterado com eu mudando a posição em que está ligado no relé. Então, ou seja, lembrando a entrada e as duas saídas do relé. Aqui, entre esses dois conectores, é normalmente aberto. Entre esses dois, normalmente fechado. Essa função P3 é a mais importante para sistemas fotovoltaicos. Por quê? Vamos supor que eu tenho a minha bateria sendo carregada pelos meus painéis solares e o meu dispositivo está configurado para 28 volts fazer o acionamento do relé. Então a bateria está sendo carregada, carregada, carregada. Quando o meu sistema de baterias atingiu 28 volts, o meu relé vai ser ligado e vai ativar o sistema de alimentação do meu sistema fotovoltaico para minha casa. E aí a carga da minha bateria vai começar a ser consumida. A carga vai começar a cair até atingir, vamos supor, 22 volts. Quando atingir 22 volts, o meu relé vai ser desativado. Dessa forma eu consigo controlar uma contatora, consigo controlar os meus relés de retardo e assim eu consigo automatizar quando que o meu sistema vai ligar e quando ele vai desligar, sem eu precisar estar indo lá ligando com a mão o tempo todo quando a bateria atingir a capacidade máxima e desligar quando ela atingir a capacidade mínima. Então, como que eu ajusto o P3? Da mesma forma, eu venho em set, aperto, a primeira configuração que vai me aparecer é da tensão máxima. Então eu vou colocar aqui, apertei 7, estou no primeiro dígito, vou em Enter, vou alterar para 2. Aperto 7 novamente, segundo dígito, vou colocar 8. E terceiro dígito, já a casa decimal, eu vou deixar 0 mesmo. A segunda configuração é da minha tensão mínima. Vou colocar 22 volts. Primeiro dígito já está 2, aperto 7 de novo. Segundo dígito, aperto Enter, 1, 2, 22 volts. Também vou deixar em 0. E a terceira configuração ela é bastante interessante. Para mexer nela, primeiramente eu preciso ver quanto que o meu dispositivo está medindo lá no display inicial do P3. Então, como eu não lembro, está piscando aqui, eu vou apertar 7 mais uma vez. É essa tensão que o meu dispositivo está medindo, 24.2. Porém, na minha fonte, no meu banco de baterias, imagina que essa minha fonte de alimentação é o meu banco de baterias. Eu vou lá com o meu multímetro, meço a diferença de potencial entre os terminais e me dá 24.3 volts. Só que aqui está me aparecendo 24.2. A diferença que tem do real para o que está sendo mostrado aqui é de 0,1. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que somar 0,1 lá naquela terceira configuração. Então, vamos lá de novo. 7. Aqui eu estou com 1, eu aperto Enter, vai para 2. Se eu apertar Enter mais uma vez, vai para 3. E aí, se eu apertar mais uma vez, ele vem para menos 3. Então, ou seja, se eu tivesse lá com 24.6, eu precisaria configurar esse ajuste com o número negativo. Como inicialmente eu estava com 0,1 e eu precisava adicionar mais 1, então eu vou colocar 0,2. E aí aperto 7 mais uma vez e como você pode ver ele somou 0,1 no que é medido pelo dispositivo e ficou exatamente igual o que eu medi aqui na minha fonte de alimentação, que no caso está simulando um banco de baterias. Então vamos verificar como ficou o nosso ajuste na prática. Então vamos supor que a minha bateria está sendo carregada pelos meus painéis solares. A tensão está aumentando. 28. Atingir 28, o relé foi acionado. Então, ou seja, acionou a contatora, mudou o fornecimento de energia da minha casa da rede para o meu sistema fotovoltaico e aí começou a consumir a carga da bateria. Minha tensão começou a cair, cair, cair.
Passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, a minha tensão continua caindo, caindo, caindo. Já estamos no finalzinho da tarde. Baixou a tensão abaixo de 22 volts. Então, o meu sistema desligou. Então, essa é a função P3, na minha opinião, a mais importante para um sistema fotovoltaico. Outra observação que é interessante a gente estar abordando em relação a P3 é que toda a configuração de limite máximo e limite mínimo de tensão que a gente fizer aqui vai automaticamente ser ajustado nos outros modos. Da mesma forma que o tempo é ajustado automaticamente entre P1 e P2 quando a gente faz alteração em algum deles. Agora o modo P4. Apertamos Enter por 3 segundos. P3. Mudamos em 7 para P4, Enter. P4 ele vai estar funcionando como se fosse uma junção da função P3 com a P1. Então, ou seja, quando ele atingir o meu limite máximo de tensão, ele vai ligar o meu relé, porém o relé vai funcionar conforme os intervalos de tempo que estão ajustados em P1 e também no número de repetições que está ajustado em P1. E isso vai ficar funcionando até que a minha tensão atinja o limite mínimo. Quando atingir o limite mínimo, o funcionamento do relé vai cessar. Então eu nem vou mexer na configuração de tensão do P4, porque é a mesma coisa que em P3. Se você adiantou o vídeo e caiu direto aqui, eu peço que você volte em P3 para ver como que é feita a configuração. A configuração de tensão máxima e mínima que fizer em P3 é a mesma que você vai fazer aqui em P4. Então eu vou acionar P4. Então eu já estou em P4, agora eu vou lá em P1 e vou aumentar a quantidade de ciclos. 3 segundos em Enter, 7 até chegar em P1, Enter, vou colocar 10 ciclos. Ok, agora eu vou lá em P4. Então eu cheguei acima de 28 volts e o meu dispositivo ficou 6 segundos desligado, 3 segundos ligado. Agora eu vou diminuir a tensão. 18 volts, está abaixo dos meus 22 volts que foram configurados. Como você pode ver, o relé cessou seu funcionamento. P5 funciona da mesma forma que o P4. A diferença está no estado inicial do relé. Se em P4 o meu relé estava desativado, em P5 ele vai começar ativado. Lembrando que, como eu já disse, isso vai mudar conforme a alimentação do meu dispositivo que está sendo controlado estiver conectada na saída específica do relé. Então, P5, ok. Então, o meu estado inicial em P4 era desligado, em P5 é ligado. Então, vamos até a minha tensão máxima, que são 28 volts. Atingir 28,3 e ele começa o ciclo. Ele vai fazer 10 repetições, porque eu configurei lá em P1. E antes dele fazer as 10 repetições, a minha tensão começa a cair abaixo do que eu havia programado como meu limite mínimo. Então meu controlador volta com o seu relé para o modo ativado. Já P6 funciona da seguinte forma: se lá em P3 eu tinha o meu limite máximo e o meu limite mínimo de tensão, sendo que no meu limite máximo o relé era acionado e a tensão ia diminuindo até atingir o limite mínimo quando o relé era desativado, em P6 vai ser ao contrário.
eu vou ter o meu limite mínimo e o meu limite máximo. Quando a minha tensão atingir o limite mínimo, o meu relé vai ser desativado e vai permanecer desativado até eu atingir o meu limite máximo. Quando ultrapassar o meu limite máximo, o relé vai ser ativado novamente. Lembrando que qualquer ajuste de tensão que eu faça em P6, sendo limite máximo ou limite mínimo, P3, P4 e P5 automaticamente vão ser reajustados conforme o que eu coloquei em P6. O mesmo vale para qualquer ajuste que for feito em P3, P4, P5 ou P6. Então aqui vamos entrar em P6, estamos no modo P6. Lembrando, o limite máximo são 28 volts e o limite mínimo 22 volts, conforme ajustado lá em P3. Então vamos subir a minha tensão acima de 28 volts. O meu dispositivo foi acionado, o relé foi ativado. Vamos diminuir a tensão até o meu limite mínimo. Como pode ver, caiu abaixo de 28, o meu dispositivo foi desativado. Cair abaixo de 22, o meu dispositivo foi acionado novamente. Então esse é o efeito que P6 proporciona nesse dispositivo. P7. O P7 funciona combinando o P6 com o tempo que está ajustado em P1. O P7, quando ultrapassar o meu limite máximo de tensão, ele vai acionar o meu relé conforme o tempo que está ajustado em P1. Conforme a tensão cair, o meu relé vai estar desligado enquanto estiver dentro da faixa que está ajustada. Quando ele cair abaixo do meu limite mínimo, ele vai acionar o relé de novo conforme o tempo que está ajustado em P1. Vamos ver aqui. P6, P7, entrei no modo P7. Então eu estou abaixo do meu limite mínimo, estou com 20,8 volts. O meu relé está funcionando conforme o tempo que está programado em P1. Vou subir a tensão, passei dos 22 volts, o meu dispositivo não funciona mais. A minha tensão continua subindo, passei 28 volts, o meu relé voltou a ser ativado conforme o tempo que está programado em P1. P8. A função P8 serve basicamente para você ajustar o tempo em que o display vai ficar ligado. Então, ou seja, está programado aqui para 2 minutos. Então, você pode ajustar de 0, quando ele vai ficar ligado para sempre, até 9 minutos. Por isso que quando estava falando aqui com vocês, demorava um pouco, o dispositivo desligava sozinho, porque ele está configurado para depois de 2 minutos o display ser desligado. Vou colocar aqui para 1 minuto para a gente ver como vai ficar. Como você pode ver, depois de 1 minuto o display desligou. Agora eu vou fazer a errata de uma coisa que eu esqueci de falar em relação a P4, P5 e P7. É uma função que permite que você veja se o que está sendo executado é T1 ou T2. Então ele está acima da tensão em P4, então ele está aqui em P4, aí eu quero ver se o tempo que está sendo executado é T1 ou T2. Então eu simplesmente venho aqui em Enter e aperto uma vez. T2, 6 segundos.
T1 3 segundos. Então, por esse vídeo é só. Eu espero que você tenha gostado, porque eu particularmente quebrei bastante a cabeça para aprender todas essas funções. Tive que procurar em vários manuais. Esse produto, como todo produto chinês, tem manuais com pouquíssimas informações. Normalmente esses manuais são confeccionados em mandarim, e aí alguém que tem alguma noção tenta traduzir para o inglês, aí já não é uma tradução que fica muito bem feita, e aí eu pego do inglês, tento trazer para o português e tentar entender como que esse mecanismo funciona. É bem difícil, foi bastante trabalhoso, demorado, mas enfim, eu aprendi como funcionam todas as funções desse controlador, pelo menos quase todas, porque eu ainda não sei como que funciona esse controle externo aqui. Mas eu espero que tenha ajudado. Esse meu dispositivo aqui, eu vou estar usando ele para controlar o meu sistema fotovoltaico off-grid. E eu espero que, se você tivesse com alguma dúvida sobre esse aparelho aqui, ou então se você não conhecia e ele vai ser útil para os seus projetos, para os seus trabalhos de automação aí, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Então eu agradeço pela sua atenção, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente, porque tudo isso ajuda no algoritmo do canal, ajuda o canal a crescer. E eu peço também que você divulgue esse trabalho com seus amigos, na sua escola, para os seus professores, seus amigos do trabalho. E, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.